Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar sobre Ian Garry e também sobre Carlos Prates. Eles vão se enfrentar no final desse mês, dia 26 de abril. Eles fazem a luta principal de um UFC Fight Night, ou seja, a luta vale ali por 5 rounds. O Carlos Prates ia fazer uma outra luta, né? Ele ia lutar ali num card numerado, ia enfrentar o Geoff Neal, só que o Geoff Neal teve problemas, então o Carlos Prates vai enfrentar agora o Ian Machado Garry, que aceitou essa luta. Então o Ian Garry aí tá de parabéns, né, pela coragem. Muitos lutadores, pelo que falam aí, não estão com vontade de enfrentar o Carlos Prates, então vamos ver o que vai rolar. Nesse vídeo eu vou falar aqui especificamente no comecinho, bem rápido, né, das estatísticas dos dois, pra gente dar uma comparada, e depois eu vou olhar no detalhe com vocês as lutas recentes aí dos dois e tal, pra gente dar uma olhada se o Carlos Prates realmente é tão favorito quanto parte do pessoal aí está dizendo, né? Então, vamos lá. Começando com as estatísticas, vou colocar na tela para vocês. A gente tem aqui, ó, na parte de baixo, né, na trocação, as estatísticas. Então, essa coluna da esquerda aqui é do Ian Garry e a gente tem na trocação ele com mais volume, pouca coisa, mas um pouco mais, né? Precisão pouco menos, 3%, golpes absorvidos, quanto eles apanham. O Ian Garry apanha muito menos do que ele bate, enquanto o Carlos Prates está um pouquinho negativo, né? Mas por conta de uma luta específica, que é contra o Trevin Giles, onde ele tomou bem mais golpe do que aplicou, mas ele conseguiu nocautear depois. Mas enfim, tem alguns momentos dessa luta aqui pra gente também dar uma olhada. Na defesa, 3% a favor do Ian Garry. Na parte das estatísticas de grappling, a gente tem os dois aplicando pouquíssimas quedas, né? 0,74 Ian Garry, 0,44 Carlos Prates. A precisão do Carlos Prates é melhor, né? Ele aplica bem pouco, mas tem 100%, o Ian Garry tem 54%, defesa das quedas 91%, o Carlos Prates, e 73% o Ian Garry, e média de finalizações 0 o Carlos Prates e 0,5 o Ian Garry. Então, a gente tem um equilíbrio aqui na trocação, se a gente for, né, ver por cima os números, e também até um certo equilíbrio ali no grappling, já que os dois também não usam muito, tá? Então, enfim, vamos ver no detalhe, né? As estatísticas é pra gente ter uma base, e agora a gente vai verificar aqui detalhe por detalhe. Será que o favoritismo é grande? Será que não é? Enfim, vamos começar aqui com o Ian Garry, tá? Ian Garry, eu peguei algumas lutas, o próprio Geoff Neal, inclusive, foi uma delas, que é essa que a gente vai começar. Então, a gente tem o Ian Garry trabalhando bastante chute no corpo e muito esses pisões também na perna da frente. Aqui dá pra ver já que ele trabalha muito bem as pernas, tá? Porque ele tem pisão no joelho, chute frontal, chute na cabeça. Então, ele tem o chute na cabeça, óbvio, que é mais com o objetivo de machucar, de nocautear, de deixar grog. Esse pisão no joelho machuca também, mas depende de como o cara tá ali, se tá com a perna esticada ou não. Do jeito que ele faz, né? É mais uma estratégia para manter o cara onde ele tá, né? Para ele ser o dono da distância, né? Inclusive, o Trevin Giles, que enfrentou, né, o Carlos Prates, que eu falei e tal, que a gente já vai dar uma olhada, ele fez bastante isso contra o Carlos Prates, tá? Mas enfim, vamos continuar aqui. Ele saindo bem ali da grade, olha lá, mais uma vez chute alto, joelho e cotovelo, tá? Isso aqui ele gosta de fazer bastante. Ó, ele joga o joelho, o Geoff Neal consegue meio que botar os braços ali e em seguida ele joga o cotovelo, né? Então, como ele é grandão, ele é comprido, né? Ele consegue usar muito bem as duas coisas, né? Tem a perna comprida, tem os braços compridos, então é realmente uma arma bem legal. Aí ele toma um golpe ali, mas dá pra ver que ele recua bem, né? Então ele, apesar de ter tomado o golpe, ele sai. Ele é um cara bem evasivo, o Ian Garry, tá? Então é uma coisa que deixa a luta legal contra o Carlos Prates, porque o Carlos Prates é um cara mais plantado ali, que vai achando os golpes, vai encontrando o nocaute até conseguir machucar. Já o Ian Garry, ele não é um cara que fica tão passivo, tão parado ali. Ele é um cara que pisa para achar a distância dele, ele circula bastante, ele usa golpes para ficar ali na distância. Se você encurta demais, ele joga esse joelho e esse cotovelo que te obriga a se fechar. Então, é um cara na trocação que tem bastante ferramenta e que não costuma deixar tão confortável o adversário. Então, mesmo na trocação, se rolar só trocação, não acho que é uma luta tão simples, não. Tá? Eu tô vendo a galera falando que é um atropelo, e não sei, né? E pelo contrário, também vi, vou ser justo, também vi gente falando que o Ian Garry, por conta do grappling, vai ganhar a luta, tá? Enfim, minha opinião vai vir aí no final do vídeo, vamos lá. Aí a gente tem o pisão frontal também com o mesmo objetivo, ó, mais uma vez, joelho e cotovelo, tá? Olha lá, o chute ali pegou no braço, mais pisão no corpo, olha lá, de novo, joelho e braço. Aí, isso aqui, tá? Isso aqui já mostra que ele é bom na trocação, né? Porque ele tá atacando, ó como ele tá pra frente. O Geoff Neal vai responder o ataque, ele recua de cabeça erguida, né? Não tá se escondendo, então ele tá vendo o Geoff Neal, aí ele joga o contra-golpe andando pra trás, ó, cruzado de esquerda. Então, claro, não foi forte o suficiente, mas só de fazer isso, né? Ele avança batendo, o cara vai responder, ele recua e contra-golpeia, isso já mostra bastante qualidade
na trocação, né? Não é tão fácil fazer. Ali ele jogou o joelho, mas acabou tomando um golpe também. Olha lá, mais pisão. Geoff Neal, lembrando, é um cara plantado, que tem muito poder de nocaute e que gosta de ficar andando para frente. Então, claro, não é o Carlos Prates, mas tem características parecidas, né? Que é o perigo ali no nocaute, é um cara que também não se assusta ali de tomar pancada e ele gosta de ir atrás de você. Então, tem semelhanças, tá? Claro, é bem diferente no geral, mas existem semelhanças. Ele vai com a guarda mais fechadinha para tentar encurtar, mas o Gary, olha como ele trabalha bem, né? Ele estica o braço da frente, ele anda para trás, ele não tem problema em ficar girando e mantendo a luta na distância dele, tá? Ele não é aquele cara que vou parar e vou brigar, vou trocar porrada aqui. Se ele fizesse isso com o Geoff Neal ia dar ruim, se ele fizer isso com o Carlos Prates vai dar ruim, porque não é muito estilo dele, ele é comprido, braço comprido, perna comprida, versátil, então ele é um cara inteligente no sentido de evitar ficar apanhando, trocar à toa, né? Ele vai mais marcando o ponto dele ali. Olha lá, boa joelhada jogando a mão depois, chute no corpo. Olha lá, de novo o joelho e depois o cotovelo. Aqui a gente já vai para o Michael Page, tá? Aqui aconteceu o quê? O Michael Page quis chutar, mesmo sabendo o risco do grappling, só que ele quis chutar a cabeça, né? Porque geralmente é o que o pessoal diz, né? Você chuta os extremos, a cabeça ou a panturrilha, que é difícil do adversário segurar sua perna lá embaixo ou lá em cima para te derrubar. Mas difícil não é impossível. Ele chutou alto e realmente o Ian Gary com o braço, ó, conseguiu segurar. O braço esquerdo ele bota no peito ali e consegue desequilibrar o Michael Page, cai por cima. E aí é algo que é horrível para o Michael Page nesse caso. O Michael Page é um cara excelente na trocação. Para mim, é o melhor timing, né, que a gente tem no esporte, na questão da trocação. Esse entra e sai dele, ele tá longe do nada, ele já tá em você e ele é muito explosivo, né? Então, esse timing com essa precisão que ele tem é realmente algo surreal. Só que teve alguns vacilos aqui, né? Esse chute, por exemplo, cara, desnecessário. Se você não quer ir pro chão, por que você fez isso, né? Então ele acabou sendo controlado, mostra aí que o Ian Gary tem controle para fazer, ainda mais contra caras que são especialistas na trocação, não são tão caras que usam grappling, então ele conseguiu derrubar, conseguiu controlar um pouco, fecha ali o triângulo na cintura, então aqui ele tá ganhando round, né, por isso que ele ganhou a luta, inclusive. Aí ele tenta laçar o pescoço, ele fez isso em outras lutas, né, contra o Shavkat ele fez isso, aqui parece que tá encaixado, né, porque o braço, assim, tá embaixo do queixo do Michael Page, né, de certa forma tá encaixado, mas ele não conseguiu ajustar a mão ali e o braço esquerdo, né, não conseguiu encontrar direito a posição, o Michael Page defendeu, aqui é a mesma coisa, o braço tá embaixo do queixo, ele tenta mão com mão, só que de novo, lá, o Michael Page coloca as duas mãos, consegue puxar e consegue defender. Aqui deu pra ver que o Ian Gary não é um especialista nisso, contra o Shavkat ele teve a mesma oportunidade e também não conseguiu ajustar, mas ele tá lá na shootbox, né, tem o Charles, tem uma galera muito boa de jiu-jitsu lá, eu acho que vendo o que aconteceu nessa luta, que ele poderia ter finalizado, contra o Shavkat, que ele poderia ter finalizado, eu acredito, tá, que ele tenha evoluído aí nesse ponto. Se ele evoluiu, é uma boa, porque ele consegue chegar nessas posições, só que ele não consegue matar o jogo, né? Então, assim, imagine se o Charles estivesse nessas posições todas aqui que o Ian Gary teve oportunidade. Tudo bem, o Charles também, eu peguei o exemplo, né? Mas, enfim, qualquer outro cara ali que tivesse um pouquinho mais de noção, teria finalizado, tá? Essa é a realidade. Mas aqui também tem o mérito aí do Michael Page de defender. Mas enfim, se ele evoluiu nesse quesito, é o que eu quero dizer, tá? Ele pode levar muito perigo aí. Aí ele continua, né, na posição, porque o triângulo tá fechado na cintura. Aí, aqui é o que eu falo do timing do Michael Page, né? Eles estão aqui na distância, o Michael Page entra, tirando a cabeça, tá? O Ian Gary tentou segurar ele com o jab, e aí vem o golpe de direita ali, ó. Pega muito forte, só que o Ian Gary mostrou que tem queixo, tá? Porque ficou em pé. Aí o Michael Page tentou avançar também, ali não deu. Aí de novo controle de grade, aí ele tenta ir para a perna ali. Também não sei se era uma boa opção com 1 minuto e 40 faltando, né? Mas enfim, eu acho que são coisas que o Ian Gary vai amadurecendo, né? É um moleque muito novo, né? Então, enfim, são erros que quanto mais você sobe o nível ali no UFC, cara, esses erros podem custar a luta, né? Então tem que tomar cuidado, né? Aí os dois também acabam se aproximando demais e o Michael Page se deu bem, né? Porque ele vai encurtar, só que o Ian Gary também ia encurtar. Aí o Ian Gary pisa no pé do Michael Page ali e os dois ficam, pum, frente a frente. Só que o que aconteceu? O Ian Gary já ficou no nível mais baixo e aproveitou para abraçar, já que eles encurtaram. Então ele foi tentar lá, abraçar para derrubar. Só que o Michael Page, ele já estava pesando para frente, enquanto o Ian Gary já estava meio que caindo, né? A conclusão, o Michael Page só foi para frente pesando e acabou caindo na montada ali. Então, mais um erro ali, né, um perigo para o Ian Gary.
Aqui ele tenta se aproximar e beleza, consegue ali tirar o equilíbrio, consegue ir para as costas, então fica dominando, né? Ao final do round ele termina o round por aí. Então o que aconteceu aqui? Alguns vacilos dos dois lados, né? Michael Page errou uma coisa ou outra, Ian Gary errou uma coisa ou outra. Ali quando o Michael Page fica por cima, ele meio que depois desiste, sai e deixa o Ian Gary levantar no último round, quando ele poderia ter ficado ali para ganhar o round, né? Mas enfim, foram os dois aí errando coisinhas de um lado e do outro, mais vitória do Ian Gary. E aqui a gente tem o Ian Gary contra o Shavkat. Coloca chute, coloca o golpe ali no corpo, pisão no joelho. Você vê que ele gosta muito de usar esses golpes na distância dele, tá? Golpe no corpo para manter o cara na distância, pisão no joelho para manter o cara na distância, o chute frontal ali também no corpo para manter a distância, o chute alto, que também ajuda você, inclusive, a tirar a atenção quando o cara começa a bloquear demais esses golpes de frente, né? Então você usa também o chute ali que ele, inclusive, faz... geralmente, né, aqueles chutes mais fintados, então ameaça chutar, né, mais no corpo ou na perna, às vezes chuta a cabeça, enfim, é bem versátil na trocação, eu gosto da trocação dele. Ali mostrou mais pisão, aí de novo botando na grade, olha lá, o chute alto, pisão no joelho, olha lá, chute no corpo. Aí, mesma posição que foi com o Michael Page, né? Pegou as costas, fechou o triângulo, tudo certo, né? Tentou passar o braço ali e tal, só que na hora de ajustar lá de novo, ele não consegue chegar num bom ajuste e acaba não conseguindo finalizar. Então, né, nesse caso, ele acabou perdendo essa luta e nem tem mais muito o que mostrar da luta contra o Shavkat, porque o Shavkat basicamente ficou controlando ele na grade, no chão e não teve mais tanta ação, né? Eu resumi aqui o que teve de ação. Realmente não foi uma luta tão legal, né? E aqui a gente vai para o outro lado, tá? A gente vai para o Carlos Prates, tem bem menos conteúdo, porque as lutas dele são muito mais rápidas, mas dá pra gente pegar alguns pontos aqui. Começando com a luta dele no Contender Series, porque ele entrou no UFC através do Contender Series, e ele foi bem, né? Conseguiu o contrato, óbvio, ganhou e tal, mas teve momentos aqui de erros também, e todos vão ter, tá? Todo mundo que eu trouxe aqui sempre vai ter erro, porque não existe lutador perfeito, tá? Não adianta... né, já comentar aí, olha lá, é hater do Ian Gary porque falou que o Ian Gary errou aqui. É hater do Carlos Prates porque ele falou que ele errou aqui. Não, todo lutador vai ter erro, né? Não tem como. Tem os que erram menos, os que erram mais, tem a gravidade de cada erro, mas lutador perfeito não existe, tá? Ele chutou ali muito bem, né? Um chute baixo, aí um chute na panturrilha excelente, chute no corpo perfeito, só que aqui ele tomou uma resposta, né? É que ele também, aparentemente, tem um bom queixo, né? Mas ele chuta muito forte o corpo, muito bem, né? Bonito chute, inclusive. E aí ele vai voltar a perna, só que a mão dele, que ele remou, né? Que a gente fala, que ele jogou a mão lá para trás para fazer o chute. Quando ele volta a perna, o ideal seria ele já voltar a mão aqui, só que ele tentou voltar a mão achando ali o rosto, né, achando o corpo, enfim, mantendo a distância do Ramírez. Só que qual que é o problema de fazer isso? É que olha a avenida que tá aberta na cara dele, né? Então é aquela coisa, você chuta, você rema para manter o equilíbrio, ok, para você jogar o quadril, botar potência no chute, só que na hora que você volta o chute, o ideal é que você volte a mão ali já para não ter risco de tomar o golpe. Só que ele preferiu, ao invés de manter a mão ali só para bloquear, achar a distância e, às vezes, né, sair na distância ali. Só que não deu para sair na distância e a mão veio, ó, no queixo, no pescoço, enfim, pegou ali, acabou atingindo ele, mas ok, ele absorveu bem, né? Aqui uma queda, né? Então, esse tipo de queda, o que eu falo? Ah, o cara tem uma boa defesa de queda, um percentual alto. Beleza, mas como que você defende aqui, tá? O cara grudou, deu mão com mão, né? Você vê que o braço esquerdo do Carlos Prates tá por baixo, mas o braço direito ali tá meio que solto, né? Ele tá tentando só abrir um espaço. E aí o Ramírez, que é forte, fez o quê? Já deu mão com mão, vai lá, tira do chão, que aí, e aí, agora, o que você faz? O cara te tirou do chão, como que você vai defender a queda? Né? Aí tirou do chão e simplesmente continuou e pum, conseguiu, né, colocar por baixo. E aqui, depois de um tempo de controle do Ramírez, o Carlos Prates foi muito esperto, né? Colocou a perna ali no meio das pernas, né? E usou ela para fazer a raspagem ali. E o Ramírez bobeou, né? Porque essa perna dele, né? Ele botou a perna ali várias vezes e o Ramírez não tentou anular aquilo ali, né? Enfim, acabou tomando essa raspagem sensacional aí. Aí o Carlos Prates bota a mão da frente. Aqui ele acabou tomando um contragolpe também, né? Mas, enfim, os dois foram para uma trocação mais franca, né? O Carlos Prates com a guarda baixa, posicionando o rosto bem perto, ele tem esse costume, né? De ficar bem, entre aspas, exposto, né? Exposto propositalmente para o adversário bater e ele jogar a mão dele, né? Então, aqui ele chegou perto, aí ele elevou, né? Se esticou ali para golpear, bloqueou o chute, só que aqui ele acabou tomando, né? Com a mesma mão, né? Então, o Ramírez foi muito esperto, né? Ele chutou o corpo, olha lá, atingiu, e aí ele foi com a mão direita ao mesmo tempo, né? Olha lá, e conseguiu acertar, limpo o rosto do Carlos Prates, mas, de novo, queixo muito bom, né? Aqui, uma das especialidades do Carlos Prates, né? Joelho, ele gosta de dar essas joelhadas, inclusive nocauteia, né? Olha lá, belo joelho.
Aí o Ramírez de novo tenta grudar, aí de novo o Carlos Prates sai muito bem. E aqui também uma qualidade muito boa do Carlos Prates, né? Aquele 1-2 dele, os golpes retos, né? O direto dele muito bom, ó, jab direto muito bom. Olha lá, direto. E aqui é um tipo de nocaute que ele tem bastante, né? Ele tá ali na distância, de novo, aquela guarda extremamente baixa, guarda na cintura, com a cabeça ali até um pouco projetada para frente, convidando o adversário fica naquela, né? E aí, será que eu vou, não vou, vou, não vou? E aí, do nada, pum, vem o direto no meio das duas mãos, luvinha de MMA, né? Não tem muito como você fazer um bloqueio ali, passou direto forte e o cara já caiu mal e acabou. Aqui contra o Trevin Giles, aqui tá numa sequência cronológica, né? Primeiro Contender Series, logo depois aí a gente teve essa luta, aí o Trevin Giles fazendo o que o Ian Gary faz bastante, que eu falei, tá? Dando uns pisões no joelho, aí o Carlos Prates começou a pisar também, e os dois ficaram nessa briga aí pra ver quem tinha o domínio da distância. Olha lá, mais uma vez a arma que o Carlos Prates gosta, que eu falei, ó. Guarda ali no meio do caminho, se aproximando, e o direto entra aqui. O Trevin Giles foi muito bem, né? Ele tava longe, ó, vou até voltar. Ele tava longe, aí ele avança com tudo, jogando cruzado, pisando por fora, né? Justamente para encaixar a mão direita dele, tá? Então ele pisa por fora, avançando, jogando cruzado, e vem o direto de direita. Na verdade foi meio que um cruzado, né? Só que não pegou, porque o Carlos Prates tinha tirado a cabeça na hora que ele tomou outro cruzado. Só que o Trevin Giles não para por aí, né? Ele continua a sequência, ó lá, mais cruzado, mais direto. Aqui pisão no joelho, mais pisão no joelho, mais pisão no joelho. Olha lá, sequência de 3 golpes, o Carlos Prates desequilibra. Aqui, na minha opinião, tá o que aconteceu. Eu acho que o Trevin Giles, com essa estratégia de ficar pisando no joelho, meio que atrapalhou um pouco o Carlos Prates, tá? E meio que inibiu ele de conseguir avançar, atrapalhou não só na distância, mas fez com que ele ficasse um pouco hesitante, tá? Então, acaba funcionando, né? Trevin Giles aí, ó, tenta aplicar queda, mas o Carlos Prates muito bem consegue ficar em pé. Mais combinações ali. O Carlos Prates foi bater, ó. O Giles travou, bota na grade, golpeia. Mais uma joelhada que eu falei que o Carlos Prates gosta. De novo saindo da grade. Olha lá, mais sequências compridas ali do Trevin Giles. Ó, ele bate com vontade, né? Tentou o joelho ali o Carlos Prates. E aqui é o fim da luta, né? Mais uma vez o direto, né? Dessa vez seguido de um jabzinho ali. Aqui, ó, dá pra ver que ele coloca o joelho, né? Ó, vamos do começo. Jabzinho ali do Trevin Giles, né? Achou o rosto do Carlos Prates, dá pra ver, né? A cabeça dele, como ele fica pra trás. Só que o Carlos Prates ainda assim joga o joelho. Pega no braço do Trevin Giles, até aí beleza. Os dois voltam frente a frente. Aí depois a gente tem, deixa eu ver aqui se tá certo o tempo, né? Ah, tá, é tudo em seguida. Aí a gente tem o jab do Carlos Prates, mas não foi um jab pra atingir, dá pra ver, porque nem no rosto direito ele joga, ó. Ele joga pro lado, ele só estica o braço, que é fazer a finta, né? Então, ele joga o jabzinho, o Trevin Giles dá uma recuadinha para trás, só que a recuadinha que ele dá para trás, na verdade, é meio que na diagonal, né? Porque ele joga a cabeça pro lado, só que ele joga a cabeça na direção do direto, né? Aí, pum, vai o direto no queixo e ele cai, mesmo bem parecido com o do Contender Series, né? Entrou direto e o cara caiu mal. E aqui contra o Neil Magny tenta ir pra perna, aí no fim ele que acabou tomando a queda. O Neil Magny, tá, na minha opinião, ele lutou com bastante medo, tá? Você vê que ele anda pra trás, ele fica na grade, ele tenta grudar de qualquer jeito, ele vira de lado pra sair, tipo assim, o cara lutou em choque, né? O que é normal, tá? Quem vai lutar com o Carlos Prates aí acontece mesmo. Aí, foi um knockdown, ainda não foi o final da luta, né? Mas eu vou até voltar aqui. Ó, o Carlos Prates, de novo, numa posição bem acuada, né? Bem próximo da grade ali, o que não era o ideal pra ele, porque tá dando espaço pro Carlos Prates bater, é horrível fazer isso, então, né, ele já não devia estar aí. Aí ele tenta esticar o braço para pelo menos manter a distância, o Carlos Prates joga um golpe no corpo, o Neil Magny só recua, bate na grade e volta. Quando ele volta na distância ruim para ele, né? E aí o Carlos Prates aproveitou o impulso, jogou o golpe de esquerda, o do Neil Magny não pegou e ele tomou o knockdown aí. Então, podia até ter acabado a luta ali, né? Mas o Carlos Prates mandou ele levantar e a luta continuou. Aqui mesma coisa, né? Neil Magny ainda próximo da grade, aí o Carlos Prates joga a mão esquerda, pega de raspão ali na tampa da cabeça do Neil Magny e ali acaba sendo nocaute, né? Então, de novo, né? Ficou na grade, acuado. Olha como o Neil Magny tá, a posição que ele tá. Cara, isso aí, ele já devia ter girado daí, ou no mínimo ter tentado abraçar, né, pra poder travar a luta. Faltava 13 segundos pra acabar o round, então você vê que ele, a postura, né, você faz uma leitura corporal dele aqui, o cara tá um cachorro acuado, né, tá em choque. E aí o Carlos Prates, de novo, bota a mão, enquanto o Neil Magny também bota, né, e aí o Neil Magny, ele bate jogando o corpo todo pro lado direito dele, né, e aí fica lá, totalmente exposto pro direto do Carlos Prates, né? Que aí ele só joga, pega de raspão e de raspão chacoalha muito a cabeça, então acaba nocauteando da mesma forma. Então é isso, a gente tem
de um lado, tá? O Ian Gary com uma excelente trocação, mas num estilo muito diferente do Carlos Prates, tá? O Ian Gary fica mais na longa distância, ele é bem compridão, ele é bem versátil, ele gosta de usar as pernas, né? Então tem o pisão, todos os chutes que eu falei, gosta também de usar os seus golpes retos ali, gosta de usar joelho em seguida de cotovelo, porque de novo ele é muito alto, então geralmente pega adversário mais baixo. Então ele tem uma boa versatilidade ali na trocação, não é um cara que fica se colocando em posição ruim o tempo inteiro, então não fica sendo travado na grade, ele evita ser travado na grade, ele evita ir para a trocação franca. Então, defensivamente na trocação, eu acho que ele tem recursos ali para evitar ser tão encurralado, tomar uma sequência muito grande, ou mesmo ser nocauteado. Claro, luta é luta, ele pode ser nocauteado, não tem como prever, mas ele tem um estilo de trocação bem diferente dos outros adversários do Carlos Prates, tá? É bem diferente. E não só isso, ele é um cara mais do MMA. Então, quando encurta, ele acaba grudando, como vocês viram. Se precisar derrubar, ele derruba. Se precisar controlar, ele controla. Se precisar ali achar a finalização, ele tenta, ele tem repertório para isso. Precisa de alguns ajustes, como deu para ver e tal, mas é um lutador de MMA. Tá? Não é um lutador unidimensional. Ele gosta bastante de trocação, mas tem trocação, tem queda, tem luta agarrada ali no chão, enfim, é um cara bom, tá? Um cara bom. Eu coloquei ele como azarão em várias lutas e fui quebrando a cara e fui entendendo o jogo dele, né? Agora reassistindo mais lutas e tal, então estou só reafirmando, nunca falei que ele não era bom, né? Mas é sim um cara bom. Tava com um hype talvez às vezes exagerado, enfim, não sei. Mas, enfim, poderia ter vencido até o Shavkat, né? Se tivesse ajustado direito ali a posição. Então é um cara muito bom, mesmo pegando a luta assim do nada e tal, eu acho que não é uma luta fácil, tá? Eu acho que dá trabalho sim. Agora falando um pouco resumidamente do Carlos Prates, deu pra ver, é um cara um pouco mais plantado, mas também tem uma boa variedade ali, mas o ponto principal dele nem é a variedade, não é o footwork, não é queda, não é jiu-jitsu. Eu acho que o ponto do Carlos Prates é a letalidade, tá? Ele bate e machuca. Esse é o ponto, tá? O ponto forte dele é esse, né? Diferente do Ian Gary, que é um cara versátil, como eu falei, enfim, é um cara mais MMA. O Carlos Prates, pelo que tem de material, tá? O maior perigo, a maior arma dele é o poder de fogo, tá? É o poder de nocaute. Então, ele fica perto de você ali e tal, não sei o quê, do nada ele joga um direto que passa no meio da sua guarda e te apaga, né? Então, ele te encurrala, joga um joelho, te nocauteia também. Então, é um cara que, se você, como o Trevin Giles fez, conseguir inibir a trocação dele, ficar enchendo o saco, né? Você colocando o seu ritmo, não deixando ele confortável, dá pra ver que ele fica incomodado, ele tem dificuldade. Ele venceu a luta com o Trevin Giles ali, ele nocauteou, mas até ele nocautear, ele tava perdendo a luta, tá? Então, o Trevin Giles é um cara que, se eu não me engano, tem um cartel neutro no UFC. Né? Acho que ele tem, tipo, 7 vitórias, 7 derrotas, alguma coisa assim. Então, não é um cara do nível do Ian Gary. E o Ian Gary, né, ele tem fisicamente vantagens, né? Ele é mais alto, mais compridão, é novo. Então, assim, dá, tá? Eu vou deixar claro aqui, na minha opinião, dá para o Ian Gary trocar só com o Carlos Prates, só trocar e dá até para vencer. Não estou dizendo que é favorito, mas quem olha os dois e fala, o Carlos Prates vai nocautear fácil. Cara, pode acontecer, porque luta é luta. Mas na minha visão, tecnicamente, olhando os dois, tem sim condições, tem ferramenta para trocar. Não acho que é o mais inteligente, pelo contrário, eu acho que é burrice fazer isso, porque ele tem as outras armas. Agora, se ele for só trocar ali, mesclar, né, como ele fez com o Michael Page, gruda, derruba, controla, ainda mais em uma luta de 5 rounds, eu acho que o Ian Gary tem uma boa chance ali de vencer. Já o Carlos Prates, que na minha opinião deve aparecer como favorito nas bolsas, tá? Foi o que eu falei, ele só precisa conseguir, tá? Fazer o Ian Gary de preferência andar para trás, né? Impor respeito para ter o jogo dele livre ali, para ele poder trabalhar e ir achando a distância dele, como ele sempre faz, a vulnerabilidade e pegar às vezes o Ian Gary de encontro, né? Ou enfim, conseguir nesses diretos que às vezes o Ian Gary não consegue se defender, né? Com esse direto, alguma coisa do tipo, conseguir nocautear, né? Uma joelhada nesses clinches ali também, achar algum joelho, alguma coisa assim. Então, existe realmente uma chance boa aí do Carlos Prates também nocautear. No geral, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar o meu palpite, tá? Eu vou de Ian Gary, tá? Eu acho que o Ian Gary tem um pouquinho mais de chance de vencer do que o Carlos Prates. E por que eu tô falando isso? Porque eu já falei em vários palpites meus. Quando eu vejo dois caras que tem um nível parecido nas áreas ali e tal, por exemplo, na trocação aqui, só que um cara
é mais completo, ele tem mais ferramentas, ou seja, abre mais possibilidades para ele, eu tendo a confiar um pouco mais na vitória desse cara, porque é aquilo, ele tem mais estratégias que ele pode seguir. Numa luta de 5 rounds, ele tem tempo para trabalhar isso. Eu acho que ele tá numa equipe competente e inteligente que teoricamente vai ter uma estratégia para isso, tá? Que ele tá na shootbox, né? Então, eu acho que tem como você trabalhar mais fácil, tem mais opções ali. No caso do Carlos Prates, que também tá numa excelente equipe, aliás, eu gosto muito das duas, né? É até chato ter confronto deles, mas enfim. Eu acho que ele também tem buracos para explorar e vencer. Só que é aquilo, ele vai ter que ganhar ali na trocação, tá? Não estou dizendo que ele não tem jogo de quedas, que ele não tem jiu-jitsu, seria até leviano falar isso. Não acho que esse é o caso, mas a gente não tem tanto material assim para olhar e dizer que vai vencer. E outra coisa, tá? O nível de adversários que eles enfrentaram também é grande. Tá, o Carlos Prates pegou alguns caras duros, tá? Não dá para ser injusto, mas o nível de adversários do Ian Garry já é um nível um pouco mais alto. Tá? Se a gente for ver o Carlos Prates aqui, vou pegar rapidamente, tá? Ele ganhou do Neil Magny, do Li Jingliang, do Charles Radke, do Trevin Giles, que a gente viu ali, que ele ganhou de virada, né? E o Mitch Ramirez lá do Contender Series. Esses foram os nomes que ele venceu, tá? Aí, se a gente vai olhar o Ian Garry, que aí vão falar, né? Ah, mas o Carlos Prates nocauteou todo mundo no primeiro ou no segundo. Sim, isso chama atenção e ele ganha bônus, tá? Só que se a gente for olhar, o Ian Garry, ele ganhou do Michael Page, que pra mim é infinitamente melhor que todos os outros ali que o Carlos Prates enfrentou. Ganhou do Geoff Neal, que pra mim o Geoff Neal é melhor que todos os outros também que o Carlos Prates enfrentou. E ali vai descendo mais, né? Vai pra Neil Magny, que aí beleza, o Carlos Prates também ganhou. Aí Daniel Rodrigues, Son Ken, enfim, vai pros caras com menos nome. Mas os últimos 3 adversários do Ian Garry são muito melhores do que todos os outros adversários do Carlos Prates. Então, ganhar na decisão dividida, como ele ganhou do Geoff Neal, que para mim foi absurdo ser dividida, mas enfim, ganhar do Michael Page numa decisão unânime e perder numa decisão do Shavkat pode não chamar tanta atenção quanto um monte de nocaute no primeiro ou no segundo round com bônus. Porém, são prateleiras diferentes. Então, não estou dizendo, só para deixar claro, tá, que o Carlos Prates não vai ganhar, que o Carlos Prates é ruim. Eu não estou falando nada disso. Estou colocando possibilidades, tá? Eu acredito que o Ian Garry, tá, a minha interpretação, tem 55% ali, tá, de favoritismo contra o Carlos Prates. Ou seja, é quase uma luta 50-50. Só que eu enxergo o Ian Garry com uma levíssima vantagem, tá? Eu acho que, como eu disse, ele tem trocação para trocar. Carlos Prates é muito bom, é perigoso. Como eu disse, ele é letal, porém ele é bastante golpeado, toma uma queda ou outra, né? É um cara que às vezes demora um pouco para engrenar. É uma luta de 5 rounds. Então tem vários detalhes ali que eu acabo por pouquíssimo puxando favoritismo para o Ian Garry. Mas, enfim, é uma luta bem difícil, tá? Bem difícil. Eu mesmo precisei rever, fazer todo esse vídeo, pensar, mas eu vou manter essa opinião, tá? Eu acho que o Ian Garry tem uma levíssima vantagem. Mas comentem aqui embaixo a opinião de vocês. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!